Muy bien. Boa tarde. Muito bem, boa tarde a todos que nos acompanham essa tarde. Mais uma tarde de lives aqui no Instagram. Não é uma live sertaneja, não é uma live musical, embora tenha começado assim. Mas o assunto hoje é debater a resolução 4802, resolução que veio para atender os anseios do produtor rural atingido por estiagem no sul do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul e um pouco de Santa Catarina também. Embora o Rômulo Libardi, que está aqui nos acompanhando, tenha me dito que também Paraná e algumas regiões do Mato Grosso do Sul ali tenha também dado uma certa estiagem, tenha acontecido uma estiagem naquela região ali. Estimados amigos, eu quero vos apresentar nosso parceiro de hoje, Dr. Guilherme Medeiros, advogado lá em São Gabriel, e é um parceiro do Portal AgroLei, é um colega com quem nós desenvolvemos uma boa parceria de trabalho, né? As parcerias aqui entre esse grupo de profissionais que atuam no direito agrário, ela vai muito além da simples amizade, do bate-papo, da troca de experiências. Eu, o Dr. Guilherme e o Juliano, também o parceiro lá de São Gabriel, nós temos trabalhado juntos em vários processos. E é que eu parei para ler o Albenir aqui, mas eu não posso me distrair com o Albenir, porque ele vem com cada informação aqui, que, pelo amor de Deus. Então, o Dr. Guilherme é um parceiro profissional, por esse que vos fala, tem atuado na região da fronteira do Brasil, através do Guilherme, do Juliano, que são advogados expoentes no direito agrário em São Gabriel. Penso que sejam os nomes do direito agrário em São Gabriel. Mas, enfim, eu quero que o doutor Guilherme se apresente aqui para nós. Eu sei que a maioria dos colegas agraristas do Brasil é chamado doutor Guilherme, mas eu vou deixar que o colega faça as suas apresentações antes de iniciarmos esse bate-papo. Doutor. Bom, obrigado pelas palavras, Torma. Boa tarde a todos os amigos do AgroLei. Acho que a maioria me conhece, os que não me conhecem, meu nome é Guilherme Medeiros, eu sou advogado especialista em direito agrário e agronegócio na região da fronteira oeste do Rio Grande do Sul, trabalhando aí já há 16, 17 anos na área do direito agrário, tanto na área de contratos quanto de crédito rural, sócio por muitos anos aí do Juliano Vale, que tu acabaste de comentar, um grande amigo, um grande parceiro com o qual eu desenvolvo projetos aí na região há bastante tempo. É um prazer estar aqui hoje discutindo essa resolução 4802 com o Francisco Torma, um grande parceiro, um grande amigo, uma pessoa daquelas grandes satisfações que o direito agrário nos trouxe aí nesses últimos tempos foi essa parceria que temos aí com o Francisco Torma já há bastante tempo. É um parceiro tanto de negócios como de amizades, de família também. Então é um prazer estar aí contigo, Torma, e espero que a gente possa levar boas informações aí ao pessoal que estiver nos acompanhando. Positivo, doutor. Eu acho que eu vejo os colegas que estão entrando aqui, são colegas que têm interesse em discutir, que trabalham de alguma forma ou outra com o endividamento agrícola, que é um problema que não nos acompanha de hoje, o endividamento rural. É um fenômeno que vem de muito tempo. Eu sempre faço nas palestras e alguns eventos que nós fazemos, eu gosto de fazer esse apanhado histórico, né? Que nós tivemos uma fase muito interessante entre os anos 60, onde é que surge o crédito rural, onde é que o Brasil passa a se desenvolver muito forte a partir de todas as grandes legislações, né? Surgiram após os anos 60. O Estatuto da Terra de 64, a Lei do Crédito Rural de 65. Vários outros institutos jurídicos foram construídos a partir dos anos 60. Então, entre os anos 60 e os anos 80, nós tivemos um incremento muito grande na produção rural. Por quê? A instituição do crédito rural. O produtor rural teve ferramentas e mecanismos jurídicos e financeiros para aplicar tecnologia na lavoura. Eu sempre digo que não a produção agrícola demanda 3 insumos: terra, água e dinheiro. Se você não faz uma lavoura, não faz uma produção agrícola. E a partir do crédito rural, do surgimento do crédito rural, nós tivemos a possibilidade de incrementar dinheiro e tecnologias na lavoura. Só que isso teve uma fase fantástica entre os anos 60 e 80, mas isso tudo começou a mudar a
partir dos problemas econômicos que o país começou a enfrentar a partir do final dos anos 80 e início dos anos 90, a escassez levou no primeiro momento de endividamento agrícola, né? Então, o nosso produtor passou a se enrolar com as suas contas bancárias. Até então era muito fácil, quando o próprio sistema econômico, entre os anos 60 e os 80, possibilitava que o produtor, quando fosse pagar a conta era menor do que o início, né? do que o crédito que ele tinha tomado. Alguém está travando aqui? Para mim tá normal, não senti nada aqui, viu? Tá correndo normal para mim. Positivo e operante. Então, o que acontece? A partir do final dos anos 80 e início dos anos 90, nós tivemos uma alteração na situação prática. Nós tivemos o primeiro de endividamento, tanto é que foi feita uma CPI parlamentar. Isso aí. 2196. Está dando eco, mas está dando eco para mim também. O que acontece? Eu botei música para tocar e eu acho que interferiu na qualidade do microfone. Eu vou fazer um teste, eu vou tirar o fone aqui, eu vou tentar falar só com o celular. Tá, pessoal, eu tirei o fone, estou falando só no celular, me mudou alguma coisa. Para mim tá ouvindo bem, viu, Tô? Tô ouvindo bem, tô te vendo bem e te ouvindo bem. Não tá travando para mim também. A Tauene, nossa querida amiga Tauene, que melhorou. Então, certamente, quando eu peguei esse fone de ouvido e coloquei perto do meu computador para ouvir a música do Alexandre, ele deve ter ligado o coronavírus no alto semelhante. Infectando esse fone de ouvido com a canção que nós estávamos ouvindo. O eco, lamentavelmente, não posso muita coisa. Eu acho que deve ser a própria internet. Né? E me lembra que nós pedimos para o Não tá cortando agora começou a cortar. A cortar. Deu cortando a voz. Deu um corte na tua voz aí. Tá, vamos fazer um. Deixa eu só ver aqui. Para papai, e agora? Melhorou? Sim. Tá, então vamos partir do princípio. Eu vou falando aqui, se der algum problema, vocês, por favor, me avisem. Eu estou tendo, inclusive, eu percebo, eu estou no celular, eu percebo eco, Guilherme, lá do seu computador, inclusive. Eu acho que está muito alto o volume do seu computador, está dando um eco no seu computador, no seu telefone. Mas eu estou com os computadores desligados. Não, no teu telefone, provavelmente, porque eu estou conseguindo me ouvir. Bom, o pessoal está dizendo que melhorou, então melhorou. Às vezes na internet dá um problema de repente baixa só um pouquinho. Pífero, como é que tá, Pífero? Então, como nós estávamos falando, nós tivemos essa situação. Eu também acho que o volume do Guilherme está muito alto e a minha voz está muito. Mas como hoje nós vamos ouvir o Guilherme e eu, tudo bem. A partir da situação, deixa eu me lembrar aqui onde é que está. A partir dessa situação, nós tivemos PESA, nós tivemos securitização, nós tivemos um sem fim de normativos que veio no final do produtor rural endividado. E isso, momento que nós estamos vivendo um segundo ciclo do HI, um segundo ciclo de endividamento. Nós tivemos esse endividamento nos anos 90, depois as coisas mais se acalmaram e percebemos muito uma reclamação do produtor, do sistema produtivo do endividamento. Não é um endividamento do agronegócio. O agronegócio é uma cadeia produtiva maior do que a própria agricultura, é um endividamento do agricultor, especificamente em alguns culturas e algumas. Nós temos, por exemplo, a região sul do estado do Rio Grande do Sul, que há muito tempo sofrendo a produção do arroz, tomado a região localizada, esses empreendimentos. O produtor de arroz está endividado, o leiteiro está endividado, o cafeicultor
vê, Guilherme, assediado aí, na fronteira, quase no Uruguai. Como é que fez esses fundamentos de apego na região? Bom, Torma, na verdade, nós estamos vivendo aí uma época de ciclos, nos últimos 3 anos, muito complicados, né? Nós vamos pegar aí que nós tivemos 2018 com uma seca muito forte, 2019 nós tivemos aquelas enchentes que produtores aí ficaram com lavouras 20, 30 dias embaixo d'água, e começamos o ano de 2020 já com essa enorme seca, que é a maior seca dos últimos 12 anos aí no Rio Grande do Sul. Nós temos hoje no Rio Grande do Sul mais de 100 cidades, quase 1/3 das cidades do Rio Grande do Sul, hoje com situação de emergência decretada em função das estiagens de 2019. Então, a situação é muito crítica. Eu vejo que a resolução 4.802 ela já veio atrasada. Ela não é uma Brastemp, né? Vamos falar em linguagem bem tranquila. Ela não é uma Brastemp, ela veio aí. Nós acho que caberia já uma securitização bem mais ampla aí. Eu acho que a última securitização foi em 94, 95, que teve a medida provisória 2196 lá de 94, 93, se não me engano. Mas pelo menos ela veio agora dando um alívio, né? Eu acho que isso poderia ter sido decretado, já podia ter sido resolvido antes. Eu acho que em janeiro a gente já poderia ter vindo com essa medida provisória. Eu vejo que na questão do custeio, ela vai ser de grande valia para o produtor rural. Tu poder hoje prorrogar um custeio até 7 anos, hoje, numa situação que tu vem há 3 anos aí com esse problema cíclico de secas e enchentes, é uma boa alternativa para te resolver imediatamente os problemas. Mas eu acho ainda que o principal que nós deveríamos discutir lá no Congresso Nacional é uma securitização para o produtor rural aí do Brasil inteiro. Nós temos o problema, tivemos aí o arroz com preços aí de 30, 40 reais aí nos últimos 10 anos, né? Hoje o arroz deu uma reagida, a soja passou aí os 2 últimos 3 anos também com preços não muito agradáveis ao produtor. Nós vamos pegar a região que eu me encontro aqui, que é a região centro-fronteira. Nós tivemos aí uma média, e eu não estou brincando, isso é uma média real. Nós tivemos uma reunião no Sindicato Rural há um mês e pouco atrás, com o IRGA, Emater, da Defesa Civil, e já lá naquele período nós prevíamos aí uma quebra de safra na soja de 45% a 50% na região. No milho muito maior, de 60% a 70%. Então, a situação é complicada, é muito complicada, e eu acho que o produtor rural precisa ficar atento a essas medidas que o governo vem implementando, e aquilo que eu vinha te dizendo antes, Tom, precisa consultar um especialista para poder fazer as coisas conforme estão lá estipuladas nos decretos, nas resoluções, nas medidas provisórias que o governo vem editando. Perfeito, doutor. Eu vou... Tá, deixa eu só fazer vamos fazer uma questão técnica aqui. Eu te ouvi super bem, mas está dando eco no seu telefone. Tu consegue baixar um pouquinho o volume do telefone para não reportar? Oi. Eu acho que melhorou. Deu? Melhorou? Não. Vocês me ouvem bem? Teu áudio tá super legal. O problema é que quando eu falo, dá o eco no teu aparelho, daí o pessoal tá pegando o eco do teu aparelho. Se conseguir baixar um pouco. Eu não ouço o eco teu aqui. Só você não ouve, porque é o do teu aparelho que tá dando na transmissão. Que interessante, porque eu Terrível. baixei o máximo aqui possível. Tá, tu tá me ouvindo bem, Guilherme? Tô te ouvindo. Tá, então vamos seguir o baile, que eu acho que acho que baixou aí e o eco diminuiu. Eu concordo em termos contigo quando agora fala de securitização. Eu acho que nós tivemos uma grande securitização nos anos 90, início dos anos 2000, mas a nossa situação econômica era bem diferente.
Eu não consigo imaginar que hoje o Brasil tem condição de bancar uma securitização como foi feita com a... Economicamente é complicado. O que aconteceu na securitização dos anos 90? O Banco do Brasil não deixou de ser credor do crédito rural e transferiu para a União. Ou seja, a União comprou essa dívida. Então, assim, isso demanda um caixa considerável, né? Imagina hoje a União pegar todos os produtores que estão devendo, chegar nos bancos e dizer, olha, eu estou comprando essa dívida e eu vou receber desses caras em 20 anos, num cálculo extremamente complexo, que foi feita a securitização, né? O produtor dava 10%, basicamente, e pagava, durante 20 anos, somente os juros em cima do capital total. Então, é uma arquitetura, uma engenharia financeira muito grande que foi feita nesse procedimento de securitização. Eu acho que hoje nós não temos cacife para bancar isso de novo. Então, assim, eu vejo que muitos políticos estão lidando, estão querendo fazer o nome, talvez, em cima de uma ideia de uma securitização que não me parece que vai acontecer por ausência de caixa da União. Nós não temos caixa. Não. Também acho que não vai acontecer, embora acho que seria uma única solução aí para acabar com esse problema. Muito interessante, seria uma solução muito interessante. Olá, professor agroambiental, como vai você? Eu não gostei muito desse teu prof. Adivambiental. Bota teu nomezinho de novo no Instagram que fica mais legal. O que nós temos que considerar, meu amigo Guilherme? Eu acho que assim, nós já não tínhamos condições de fazer uma securitização com base no caixa que a União tinha. E agora, com essa pandemia, muito menos. Muito menos. Os recursos financeiros estão sendo movimentados para a pandemia. Então, eu acho muito complicado nós esperarmos que o Estado faça isso. E aí te dou um outro problema numa securitização nova. Tu bem sabes que nós tivemos aqui, a Lei 13.340, que o que ela fez? Ela pegou os produtores que estavam em dívida com essa securitização, fazendo um parênteses aqui rapidinho, porque não era muito tema da nossa conversa hoje. Mas o que eu tinha? Eu tinha produtores que deviam para os bancos, a União comprou esses títulos, ficou com esses títulos e o produtor passou a dever para a União. O produtor não conseguiu pagar as parcelas e foi executado judicialmente durante muito tempo. E o que aconteceu no final das contas? Lei 13.340 veio dar desconto para esses produtores que quitaram suas parcelas decorrentes lá do PES da securitização. Então, nós tivemos descontos de 60% a 95% para o produtor pagar. E o que isso gerou? O que isso gerou de mal-estar no setor agrário? O produtor que pagou em dia disse, então, tecnicamente é mais fácil eu dever para a União do que eu pagar minhas contas em dia. Porque se eu não pagar minhas contas em dia, o governo me socorre me dando desconto de até 95%. Não, concordo. Se eu pagar em dia, eu não tenho nenhum muito obrigado do Estado. Então, eu acho que esse mal-estar causado pela 13.340 talvez inviabilize uma nova securitização, porque eu acho que vai ter muito entrave. Nós vivemos um momento muito mais pró-agronegócio agora do que nos anos 90, né? E as cadeias estão muito à moda, e eu acho que estão muito em voga. E eu acho que hoje a cadeia do agronegócio iria reagir muito mal a uma securitização que beneficiasse o produtor que está inadimplente e não trouxesse nenhum benefício para o produtor que está adimplente. Me parece que isso seria um dos entraves para nós buscarmos uma securitização. Mas, enfim, nós estamos falando aqui, nós saímos um pouco. É que quando a gente bate papo com um colega do naipe do Dr. Guilherme, a gente até se dá o luxo de discutir outros elementos. Bom. Mas nós viemos aqui para discutir uma resolução do Estado da União, resolução 13. Não, resolução 13 4.802. No dia 9, na quinta-feira passada, a União, o Banco Central do Brasil, melhor dizendo, pediu 2 resoluções para o agronegócio. Ou, melhor dizendo, para o produtor rural. Eu não gosto de falar em agronegócio, porque o agronegócio é uma cadeia e ela é muito diferente, né? Ela envolve desde o início das atividades pré-porteira até a exportação, no final das contas. Então, não gosto de falar muito da cadeia do agronegócio.
Mas, assim, duas resoluções voltadas para o produtor rural e suas cooperativas. A 4.801 jogou um pouquinho para frente as contas em decorrência da pandemia, do isolamento social. Eu não posso ir até o banco, eu não consigo sair, o banco fechou, não é recomendado que eu saia de casa, então essas contas que vencem agora, por esses dias, foram prorrogadas para agosto, que não me falha a memória, mas aí qualquer dúvida vocês dão uma acessadinha no Banco Central, resolução 4.801. Resolução 4.802, que é a que nos interessa, veio para prorrogar as contas do produtor que foi atingido pela estiagem, porque como nós comentamos no início, 3 resoluções de Albenir, se não me engano, a 4.803, mas ela não é específica para o agronegócio, né? Não é específica para o produtor rural, ela é para o crédito como um todo. A 4.802, ela vem socorrer aquilo que o produtor estava reclamando há muito tempo, de uma solução para o endividamento da estiagem. Nós tivemos uma estiagem muito forte. Quantos municípios mesmo, doutor Guilherme, estão em situação de emergência aqui no Rio Grande do Sul? São mais de 100 municípios, são, se eu não me engano, 102 municípios hoje que decretaram situação de emergência. E essa resolução, a 4.802, ela trata especificamente dos produtores e cooperativas que estão nestes 102 municípios, né? Porque ela refere lá no seu lá que produtores que têm sofrido com as perdas da estiagem, da seca e estiagem, ou seja, os municípios, infelizmente, nos municípios onde não foram decretadas a situação de emergência, eu acho que os produtores vão ficar sem essa alternativa de prorrogação lá, a não ser a prorrogação lá do MCR, do E69. Vamos chegar nela no final aqui. Mas um dos requisitos, eu estou com a resolução aberta aqui no computador, um dos requisitos são operações que têm vencimento. Primeiro, vamos voltar um pouquinho. Operações de custeio e investimento, né? Vocês sabem que existem 4 modalidades de crédito rural, e essa resolução específica para custeio e investimento, que são efetivamente as operações mais contratadas em âmbito de crédito rural. Para quem não sabe, custeio é o ciclo produtivo, ou seja, eu pego o financiamento para fazer a soja, a lavoura desse ano, vamos pensar numa lavoura de soja, no final eu colho e pago o meu custeio. Isso é o custeio, ele financia aquele ciclo produtivo. O investimento já se refere a bens de maior valor que servem para melhorar a atividade agrária, e aí você vai pensar, por exemplo, na compra de um silo para armazenamento, um trator, um implemento maior, que vai ser usado de forma perene em toda a atividade agrária, e esse financiamento vai ser pago em parcelas anuais, né? Não é uma parcela única como é o custeio. Então, essas 2 operações estão contempladas pela resolução aqui. Um dos requisitos, o produtor tem que estar adimplente em 2019, isso evidentemente que só serve para o investimento, porque o custeio não tinha nada para ser pago em 2009, pensando no custeio desse ano, né, desse ano agrícola, melhor dizendo. É necessário que as parcelas vençam esse ano, ou seja, quem fez a lavoura de verão 2019 e 2020, que vai ter que pagar agora no final da atividade, no final do ciclo produtivo, tem a parcela vencendo agora, está contemplado. Mas também o investimento, por exemplo, alguém que fez um investimento de 7 anos, a parcela de 2019 está contemplada, né? São parcelas anuais, a parcela de 2019 está contemplada. Mas é importante, por isso que o doutor Guilherme falava dos municípios que decretaram a situação de emergência, que esse prejuízo tenha sido ocasionado em algum município que tenha decretado a situação de emergência ou estado de calamidade pública entre 1º de janeiro e a data de publicação dessa resolução, que foi, se não me falha a memória, 9 de abril. Então, nós temos um primeiro problema, 100 e poucos municípios, 102, como diz o doutor Guilherme, 102 municípios do Rio Grande do Sul, por exemplo, fizeram os decretos de emergência. Nós falamos do Rio Grande do Sul em 400 e tantos... 95, 499, quase 500 cidades. Quase 500. Então, 1/5, mais ou menos, dos municípios fizeram numa situação climática que assolou todo o Rio Grande do Sul. Aqui no meu município, por exemplo, em Juí, não houve a decretação da situação de emergência e os produtores tiveram perdas absurdas. Tem clientes que perderam e quase não compensou colocar a máquina na lavoura. Então, nós estamos nesse primeiro grande empecilho que 4/5 dos municípios do Rio Grande do Sul não fizeram a decretação da emergência, né? E isso já traz um grande problema para o produtor.
ele fica totalmente desamparado? Não, tem ferramentas. Vamos comentar sobre isso mais pro fim. Doutor Guilherme, como é que funciona? Eu sei que o senhor deu uma boa estudada aqui na resolução. Como é que o produtor faz? Quais são os requisitos ali dos incisos? Como é que ele vai fazer essa prorrogação pela 4802? Bem, na verdade, as condições são que deve ser apurados os saldos devedores, né, Torma, com base nos encargos contratuais da normalidade e afastada a mora. O produtor vai ter, para custeio, até 7 anos, não são 7 anos, é até 7 anos, não podemos confundir os 7 anos com até 7 anos, né, de acordo com o período de obtenção de renda e da safra seguinte. Né. Nas operações prorrogadas, elas podem ser para até 1 ano após o vencimento da última parcela, ou seja, pode ser jogadas para depois do vencimento da última parcela. Nas operações de investimento, essa prorrogação vai se dar por 1 ano depois do vencimento do contrato. Né? No caso de operações de custeio, que a gente referiu lá no inciso 1º, que tenham sido objeto de cobertura de perdas por Proagro ou por seguro, elas devem ser, primeiro, excluídos os valores referentes a essas indenizações, tanto de Proagro quanto de seguro, e feito a repactuação, a renegociação em cima do saldo devedor. Né? Também tem as questões que não podem ser renegociadas as operações de crédito contratadas até a publicação dessa resolução e que estejam em período de carência. Né? Então, a gente tem que cuidar bastante isso. As que tenham sido classificadas como prejuízo pelas instituições financeiras até a data da formalização da nova operação também ficam fora dessa repactuação. E aqueles empreendimentos que foram conduzidos fora das técnicas e práticas que o Manual do Crédito Rural lá determina, também ficam fora, além daquelas que tu já referiu, que são as oriundas do PES e de securitização, né? Da Lei 9.138 de 95 e da Lei 10.437. Positivo. Nós temos que atentar, os produtores e os próprios colegas precisam ter em atenção, uma atenção muito grande, porque essa repactuação ela não dispensou, tá? Ela vai seguir as normas lá. Claro que ela veio para repactuar até 7 anos, mas ela tem que seguir aquelas normas lá do Manual de Crédito. Elas precisam. Ela não dispensou os beneficiários para efeito de concessão das negociações e financiamentos previstos naquela instrução, da análise caso a caso. Né? E eu acho que isso é uma falha, porque já que nós estamos tratando de uma questão que lá no caput da resolução lá diz assim, ó, municípios em situação de emergência. Né? Pô, se os municípios estão em situação de emergência e se essa resolução veio para socorrer os produtores que estão em situação de emergência, deveria ter sido esse dispositivo deveria dar suporte para os gestores do banco, o próprio banco. Olha, os municípios estão em situação de emergência e os procedimentos deveriam ser automáticos, né? Massificados, e não diz lá na resolução que devem ser avaliados criteriosamente caso a caso. Né? Então, ela tem algumas nuances que a gente... Desculpa, fiquei com uma interrupção aqui, mas ela não é automática. O produtor não vai achar que vai pegar o seu contratinho de custeio ou de investimento, botar embaixo do braço e vai ao banco lá e o banco vai prorrogar automaticamente. Não é assim que funciona. Ela não dispensa nenhum daqueles requisitos lá que a gente trabalha direto quando vai fazer um pedido de prorrogação e de renegociação, que envolve laudo de agrônomo com as perdas, o cronograma de capacidade de pagamento. Eu gosto muito de juntar esses dois documentos também. A minha famosa, que também, eu acho que também gosta muito
nós trabalhamos com esse mesmo mecanismo que, junto com o agrônomo, junto com o laudo que o agrônomo vai fazer, eu sempre peço que o tabelião acompanhe, e aí do laudo do agrônomo se faz uma ata notarial, já lançando tudo aquilo para dentro de uma ata, porque a gente sabe o peso probatório que aquilo tem, e também os decretos de situação de emergência, né, que precisam ser juntados nesses pedidos de prorrogação. Então, a gente precisa ter atenção a isso, cuidar bastante disso, não é botar o contratinho embaixo do braço e achar que o banco já vai te prorrogar por 7 anos. Não, não é assim. Tu tem que fazer todo aquele teu projeto de laudo, com as perdas, o projeto com a tua capacidade de pagamento para os 7 anos, né? Então, são coisas que precisa estar bem orientado e procurar assessoria para poder fazer isso da melhor maneira possível. Perfeito. A resolução... Você concorda comigo nesse sentido? Oi. Eu não sei se você concorda comigo nesse sentido. Totalmente. Eu acredito que nós temos que ter a resolução, assim, ó, o texto dela é muito fácil, basta ler ali e qualquer profissional vai entender o que ela está falando, mas ela tem armadilhas, ela tem situações contraditórias que nós temos que ter um pouco de cuidado. É por isso que eu concordo plenamente contigo, que o produtor não deve confiar. Essa prorrogação não é tão automática quanto parece, né? Não é o caso do produtor bater na porta do banco, dizer para o gerente que quer prorrogar e dar as costas e achar que está tudo resolvido. Não é assim que funciona. Porque, primeiro, existem alguns elementos que nós temos que nos preocupar. Ela cria uma ferramenta que poderia ser muito automática, mas já respondo, Camille. Ela tem umas ferramentas que poderiam ser muito automáticas, mas não são. Primeiro, nós temos que considerar o seguinte, aqui diz o seguinte, como comentaste aqui, não fazem parte dessa resolução, não são a aplicação da tecnologia recomendada. Usou a tecnologia recomendada. Se ele tivesse usado, se ele não tivesse usado, o resultado prático seria o mesmo, né? Nós teríamos uma perda de lavoura com ou sem tecnologia necessária, com ou sem tratamento de semente, com ou sem qualquer outra necessidade técnica. E isso me preocupa, porque nós estamos vivendo um momento de pandemia que eu fico pensando como é que o... Cortou, tá cortando a tua... Tá travando. Oi. Tá. Vamos aguardamos um pouquinho que ela... Vamos aguardar um pouquinho que ela já volta. Às vezes a internet fica um pouquinho... Me avisa quando voltar bem. Né? Eu vou falando agora aqui. Voltou? Me avisa quando... Voltou? Tá. Voltou. Tá. Como eu estava dizendo aqui, às vezes a internet dá uma travadinha normal. Então, assim, me preocupa esse requisito, porque me parece que até tem alguns requisitos aqui, né, que aparecem inobservância ao zoneamento, fora do calendário agrícola. Me parece que são elementos que foram feitos para o banco achar dificuldade em acatar esse pedido do produtor. Outra coisa que tu colocaste muito bem, nós temos que entender a diferença entre custeio e investimento, por isso que eu falava no início. Investimento é mais automático, sim, porque ali no investimento simplesmente a parcela do 2019 vai ao final do contrato. Mas o custeio, está escrito, a resolução consta que são até 7 anos. E eu vejo muitos colegas dizendo, todas as dívidas dos produtores vão ser prorrogadas por 7 anos. Não é por 7 anos, é até 7 anos. Como é que você demonstra a necessidade de ter 7 anos? Pode ser 5, pode ser 2, pode ser 7. Segue, o doutor Guilherme comentou ali, seguem os padrões do Manual do Crédito Rural, demanda trabalho do advogado, demanda um projeto de cronograma de pagamento feito pelo seu agrônomo. Ou seja, você não é tão automático como parece. Você vai ter que fazer um projeto para demonstrar por que você precisa 7 anos para fazer o cronograma novo de pagamento desse contrato. Isso me preocupa muito. Eu acho que, só respondendo aqui a doutora Camille, espero ter acertado na pronúncia aqui, mas a resolução 4801 do Banco Central é específico para os produtores atingidos pela situação de pandemia. Também, só fazer uma menção aqui, o doutor Rafael autorizou ali que são 200 municípios
aqui do Rio Grande do Sul que decretaram a Boa. situação de emergência. Nós temos 200, mais ou menos, dos municípios com situação de emergência. Obrigado pela informação. Então, veja ela... que ali os municípios correram um pouquinho atrás do prejuízo para fazer os seus decretos. Aqui no meu município, até onde eu vi, não saiu o decreto. Que mais que nós podemos comentar? Eu até tinha feito uns apontamentos aqui, mas me perdi. Prazo. Eu queria falar só um pouquinho sobre prazo. A resolução diz que a formalização deve ser até 30 de junho de 2020. Veja, ela não está dizendo que o pedido deve ser feito até essa data, sim a formalização. É por isso que eu entendo que o produtor, tão logo seja possível, deve fazer o requerimento para fazer com que haja tempo hábil para o banco fazer a formalização desse pedido. Não há razão para se deixar lá para o final. Mas aí tem toda a repercussão, né, da necessidade aí no custeio. Custeio demanda, como nós comentamos aqui, demanda o trabalho do agrônomo. Então, já é o momento de acionar o seu agrônomo, fazer os projetinhos, para que não haja perca de prazo. Perca de prazo é ótimo. O prazo é 30 de junho, né? 30 de junho é o prazo para formalização. Então, isso me preocupa. E outra coisa, por isso que nós comentamos no início, não podemos deixar o produtor rural ir fazendo esse pedido verbal ao banco. Não é possível. Faça o pedido como se fosse fazer um pedido pelo Manual do Crédito Rural, lá no 2.5. Porque o banco pode não querer fazer, o banco pode achar um empecilho e depois não efetivar, não concretizar essa operação, o banco pode dizer que foi feito fora de prazo. Nós trabalhamos na defesa do produtor há muitos anos. Eu vou contar para vocês, pegando o teu gancho, Tom, eu vou dar um exemplo, tá? Um exemplo prático de uma situação que se consolidou, uma situação que ocorreu lá em 1999 e que se consolidou agora em 2019 numa ação declaratória de nulidade. E só se conseguiu, nessa declaratória de nulidade, anular os efeitos de uma expropriação do banco, porque o produtor lá em 98, quando abriu a securitização, ele fez exatamente como tu está dizendo. Ele fez os laudos, fez os documentos, protocolou tudo no banco e pegou cópia dos protocolos. Se ele não tivesse feito isso como determina o Manual de Crédito Rural, se ele tivesse feito só chegado, pedido a prorrogação, ele hoje não estaria discutindo uma ação declaratória, ele teria perdido todas as propriedades, os bens e tudo, e não teria condições hoje de discutir a nulidade daquele ato do banco, uma vez que tinha, no caso que eu estou contando, é uma situação revestida de formalidades legais, que é o caso da resolução 4802, e que o banco simplesmente não atendeu ao pedido de securitização na época lá do cliente. E pior, além de não ter atendido o pedido de securitização dele, executou e expropriou todas as propriedades que o cidadão tinha. Né? Que nós estamos discutindo numa ação de nulidade. Por quê? Porque o banco não seguiu as normas legais que deveriam ter sido seguidas pela medida provisória 2196 lá da época. Né? E é uma situação que também, que num futuro caso, né, vamos supor que o produtor fez isso bonitinho, como a gente está dizendo, através de todas as regras do Manual de Crédito Rural, o banco simplesmente não respondeu, não deu a prorrogação, não repactuou. E aí? Se tu não tiver tudo documentado, como é que tu vai buscar lá a súmula 298 para fazer um pedido de prorrogação judicial? Então, por isso que é importante que os colegas e os produtores atentem para isso, para que se faça dessa forma, para que as coisas fiquem documentadas e organizadas, para que se possa depois, se precisar, buscar judicialmente uma repactuação, uma prorrogação. Eu vou te dar um exemplo ao contrário. Eu tenho um cliente aqui que tem exatamente a situação contrária. Ele fez exatamente o que eu falei que não era para fazer. Quer dizer, o que eu estou comentando aqui, a época ele não era meu cliente. Mas ele foi ao banco, fez o pedido verbal de prorrogação baseado no MCR e a resposta foi: deixa comigo que eu vou encaminhar o gerente. Evidentemente que não foi encaminhado absolutamente nada. Ele entrou em inadimplência a partir do vencimento das operações e nós estamos discutindo nos processos a existência desse pedido verbal. Mas é muito difícil fazer essa prova. Né? Nós sabemos. É quase impossível.
dentro do processo nós fizemos prova robusta, então eu estou lá argumentando que ele fez esse pedido verbal e eu dependo da boa vontade do magistrado autorizar a produção dessa prova verbal, que é a primeira grande parede que nós precisamos ultrapassar. Não é nem questão de se a prova foi boa, conseguimos produzir uma boa prova ou não. Eu preciso que o juiz me autorize primeiro a produzir essa prova, que ele pode considerar de plano que não é possível fazer essa prova oral, testemunhal, e eu tenho uma situação muito complicada. Então, assim, em termos de resolução 482, experiência que nós temos de anos advogando para o produtor rural, não faça nada verbal, protocole por escrito todos os pedidos. Se o gerente se recusar, faça via correio, faça via cartório. Se o financiamento for de custeio de lavoura, ou custeio pecuário, não deixe de juntar o laudo do seu agrônomo demonstrando a perda e demonstrando o seu cronograma de pagamento, porque isso pode, ainda que você faça por escrito, você pode ter indeferido aqui o teu pedido por ausência desse documento, ou, na melhor das hipóteses, o banco vai te dar um prazo muito pequeno, porque você não demonstrou necessidade de ter um prazo mais dilatado. E outra coisa, quando for fazer esse pedido por escrito, declare que você não está enquadrado naquelas situações ali do inciso, da letra C. Da letra C do inciso 5. Letra C, inciso 5 do artigo 1º. Artigo 1º, inciso 1, inciso 5, a linha C. Quarto. Tu está falando ali do zoneamento, do calendário agrícola? Desculpa, eu me equivoquei aqui. Em artigo 1º, inciso 5º, a linha C. Eu estudou a resolução muito melhor aqui. Declare no seu pedido que o seu empreendimento teve aplicação de tecnologia recomendada, que ele observa o zoneamento agrícola e que foi feita a lavoura dentro do calendário agrícola para cultivo da lavoura. Faça isso porque as instituições financeiras gostam de negar pedidos mal feitos, seja uma vírgula, seja um problema. E vamos abrir um parênteses para dizer que essa linha C do inciso 5º é totalmente fora do propósito para uma resolução que está tratando de uma situação de emergência, né? Porque não há tempo, não há condição nenhuma para se verificar e fazer uma fiscalização dessa operação. Isso deveria ser feito lá na prorrogação e não aqui. É totalmente fora de propósito para mim isso agora. Penso que seria mais lógico automatizar a operação e fazer um termo de responsabilidade do produtor. E se porventura seja preciso. Eu acho, vou mais ainda, Vitor, em função de que, já que nós estamos discutindo uma situação de emergência e calamidade, isso é situação para depois de feita a prorrogação, o fiscal do banco comprovar, e não eu ter que demonstrar que a situação está dessa maneira. Tem responsabilidade. O produtor vai se responsabilizar pelas declarações que ele responda criminalmente, administrativamente. Exato. Seria muito mais simples. Não demandaria agora funcionário do banco andando para lá e para cá. Numa Exatamente. O doutor Vaz muito bem apontou lá naquele artigo do digitoagrario.com. Proagro. O produtor pode ter feito agora o pedido de Proagro e a resolução diz que ele só vai prorrogar o saldo se eventualmente ficou saldo. Digamos que ele financiou 150 mil, o Proagro cobriu 30 mil, cobriu 130 mil e sobrou um saldo de 20. Esse saldo ele pode prorrogar pela resolução, perfeito. Mas o que acontece? Nós temos produtores que fizeram o pedido de Proagro e não tiveram ainda a resposta do agente de Proagro. E aí agora ele vai prorrogar o quê? Ele vai prorrogar os 20, vai prorrogar cheio. A resolução deixou a parte aberta sem solução prática. O que nós recomendamos? Faça o pedido, até baseado no que o Dr. Vaz comentou, faça o pedido de prorrogação cheio. Se eventualmente o Proagro lhe adimplir, lhe indenizar, você adimpre parte, paga, se for parcial, evidentemente, paga parte do financiamento, depois faz um ajuste no contrato, faz um aditivo para que permaneça a prorrogação somente do saldo. Penso eu, seria a melhor das hipóteses. Né? Concordo plenamente. Acho que é o melhor caminho. Fazer o pedido integral. Doutor Guilherme, para nós, a live está ficando meio comprida. Sou produtor de um município que não teve decretado situação de emergência. E tive, sim, uma perda, uma frustração grande por questão climática.
estou totalmente desamparado ou existe alguma outra ferramenta para eu buscar? Aí tu vais poder buscar a prorrogação e a renegociação lá pelo Manual de Crédito Rural 269, né, Francisco? Está lá previsto que tem 3 situações, né? Frustração de safra, dificuldade de comercialização. São três itens lá, não me lembro de cabeça agora. Mas está lá no Código do Manual de Crédito Rural, no MCR 269, a possibilidade de quem não for contemplado com essa resolução 486 também de buscar uma ajuda capacitada do profissional habilitado para que possa fazer essa renegociação via MCR. Positivo. Agora, é lamentável que alguns municípios tenham perdido tempo e não feito o decreto em tempo hábil, deixando à mercê aí o produtor de ter que socorrer de outras ferramentas que não são tão automáticas como essa resolução. Pelo menos no investimento aqui, ela me parece que é bem automática, no custeio ela tem lá suas implicações. Mas nós temos aqui até um prazo já pré-fixado, programado, que no MCR nós não temos. Lá nós temos que fazer uma prova muito mais robusta, muito maior na necessidade de pagamento. Então eu vejo que o gestor público que deixou de decretar a emergência colocou em maus lençóis o produtor rural. Isso é uma coisa, Torma, que falta também. Eu sou advogado do Sindicato Rural aqui de São Gabriel e sou muito ligado a essas situações. E isso em grande parte ocorre por culpa do produtor rural, porque nestes momentos o produtor rural ele tem que se unir ao Sindicato Rural e o Sindicato Rural pressionar os municípios para que façam isso, sob pena de o produtor ficar à mercê da sorte, como eu digo, né? Precisa haver uma efetividade de relacionamento entre o produtor rural dentro do sindicato rural e do sindicato rural com os gestores do município para que essas coisas não aconteçam e se trabalhe junto, município, sindicato, defesa civil, a favor do produtor rural. O produtor rural, a produção rural, o agronegócio hoje representa 1/5, 1/6 de toda a economia do Brasil. O Brasil hoje depende do agronegócio. O agronegócio é a única coisa que não parou realmente nesta pandemia toda e precisa ser olhado com bons olhos, precisa ser olhado com olhos de pessoas que tenham compromisso com a classe, compromisso com o setor, né? Eu acho que os municípios que deixaram de decretar a situação de emergência, faltou muito isso, faltou pressão da classe produtora em cima do Poder Executivo para que isso fosse fosse feito, né? Perfeito. Eu acho que essa tua mensagem aí é uma síntese do que nós discutimos aqui, né? Nós precisamos, as soluções nunca vêm magicamente de cima, né? Tudo demanda também um movimento do próprio produtor, em busca das ferramentas, das instituições que estão ali para lhe auxiliar, pressionando os municípios, pressionando os prefeitos, pressionando os secretários, né? Não existe mágica, não existe solução que venha dos céus, então também demanda um movimento produtor. Muitos municípios tiveram essa força, muitos sindicatos também demonstraram força nessas atividades e, ao mesmo tempo, muitos sindicatos demonstraram que não tem efetividade, não tem nada para contribuir com o seu produtor, porque deixaram a coisa correr solta. E eu digo, pelo que eu vejo aqui dos municípios da volta, muitos sindicatos não tiveram nenhuma atitude no sentido de buscar o poder público para trazer essas ferramentas, e agora está aí o prejuízo do produtor que não vai poder se utilizar desse mecanismo criado pelo Banco Central. Lamentavelmente. O Albenir falou muito bem isso aqui, né, sobre a necessidade, me perdi aqui nos comentários, né, mas a necessidade do bom profissional agrarista estar dentro do sindicato também, né, e tem mais um comentário aqui que me perdi. É difícil pra caramba aqui ver os comentários no Instagram, mas eu acho que fica essa mensagem, né, da necessidade. O agrarismo ele não acontece só nos escritórios da advocacia que trabalham com o profissional. Ele tem uma relevância muito maior, ele tem que estar nos meios públicos, nos sindicatos, enfim, ele é uma força que contribui muito com o agronegócio, mas ele tem que se fazer presente, né? Perfeito. Agraristas que muitas vezes nos ilhamos dentro dos nossos escritórios, nós temos uma contribuição social muito maior do que talvez pensamos. Deixo
acho que já passamos a mensagem, outras discussões nós podemos fazer particularmente com alguns colegas que queiram trocar alguma ideia. Eu deixo para ti fazer as tuas considerações finais, aí se despedir do pessoal. Acho que foi muito bacana a conversa de hoje. E desde já sinta-se convidado para discutir com nós aqui outros assuntos no portal agrolei.com. Eu só queria agradecer o convite do Agrolei, dizer que foi uma satisfação bater um papo com vocês essa tarde, levar um pouco de informação ao produtor rural e aos colegas, e fico à disposição de vocês aí para quando precisarem nos chamar por aqui, e esperando aí também o Albenir e toda a turma aí para uma churrascada em São Gabriel, que o Albenir está me devendo, viu, Francisco? Já faz 2 anos que ele me conversa que vem a São Gabriel aí, ó, só no papo. Não? Nós tivemos um seminário agora em setembro passado, que ele ficou de vir, não veio, tu participaste do seminário. Então, vamos esperar passar essa pandemia, vamos esperar acalmar a situação e ver se a gente se encontra aí para fazer uma grande confraternização agrarista aí na São Gabriel, para que vocês venham aí conhecer, o Albenir principalmente, venha conhecer a região aí e nos fazer essa visita. Foi agradecer ao pessoal que participou da live, toda a turma, não consigo ver quem é que participou, nem ver os comentários, mas deixar um abraço para todo mundo aí, mais uma vez te agradecer, e ao Agrolei também, Francisco. Um forte abraço para todos aí. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, cliquei nas letras aqui. O Wagner perguntou se essa negociação não impede o custeio da próxima safra. Pela resolução, não. Pela resolução, não tem essa vedação. Algumas prorrogações que vem no Manual do Crédito Rural tem. Esta não tem. Só que, evidentemente, depende do relacionamento com o banco. Tem que ter garantias. Acho que tem que ter um score meio agradável aí para a instituição financeira, porque tu já está prorrogando uma conta, pode ser que tenha uma má disposição, aí, uma má vontade do gerente financiar de novo. Mas que fique muito bem destacado aqui que a resolução não veda o custeio já imediatamente agora nesse ano, para o próximo ano agrícola. Buenas, acho que era isso. Eu agradeço todo mundo que participou aqui. A gente segue nas redes aqui, Dr. Guilherme e eu estamos aí nas redes online, respondendo, trocando ideias, principalmente trocando ideias, né? Porque eu percebo que volta e meia alguns advogados também contribuem com excelentes ideias. Acho que o Dr. Vaz escreveu um artigo, quem puder, vai lá no muito bom o artigo dele, estou com ele em cima da minha mesa aqui. O Dr. Vaz tem, ele discrimina muito bem essas 3 resoluções aqui, e fala com muita propriedade sobre os equívocos dessas resoluções, as melhorias que poderiam ser feitas. Fica a dica. E eu acabei de postar no agrolei.com um artigo de 2 colegas advogadas aqui, daqui da volta, aqui, a doutora Patrícia e a Rafaela. Elas escreveram aqui, fizeram uma síntese dessa resolução aqui. Eu acabei de postar no agrolei.com, passa lá, vocês já podem apreciar sobre a resolução. Pessoal, essa foi a live de hoje. Agradeço a paciência de todos, principalmente com os nossos problemas técnicos de áudio no início, mas acho que tudo transcorreu muito bem. Um grande abraço, até a próxima. Um abração.